Bom, e vamos continuar falando sobre a motociata de hoje, também sobre outros assuntos. Temos um convidado agora. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o ex-secretário nacional da Pesca, Jorge Seife Júnior. Em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui, Seife. Boa noite. Obrigado, Vitor. Obrigado, querido Augusto, Zé Maria, Fiuza, Ana. Uma boa noite a todos que nos assistem. Obrigado pela oportunidade. Você participou da motociata hoje, Seife? Como é que foi? Eu vim ontem de Santa Catarina para prestigiar, né? Na verdade, é a segunda edição, Vitor, do Acelera para Cristo. Não podemos esquecer isso, né? Inclusive com o Jackson Vilar, que é um pastor que ano passado já fez a primeira edição, também o Renê Terra Nova. Eu sou evangélico, sou cristão e vim acompanhar. E lógico, com a presença do presidente enobrece esse evento e foi maravilhoso. Assim como eu vim de Santa Catarina, várias pessoas, encontrei pessoas do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Minas Gerais, que realmente vieram para acelerar para Cristo devido à data hoje, né, de Sexta-feira da Paixão. Você é motociclista ou foi na garupa? Fui na garupa. Diga, Augusto. Jorge, como é que foi como é que você avalia o tamanho você que viu? Dá para calcular quantas pessoas participaram, a extensão da motociata? Olha, Augusto, as estimativas são de 10 a 15 quilômetros de motos. Eu não sei o quanto isso significa realmente em motos, até procurei alguma informação na internet, mas os órgãos oficiais estão proibidos de emitir qualquer número. Então, de 10 a 15 quilômetros. Você, Zé? Salve, Jorge, como vai? Olha, aqui já estão preparando ali uma ação dizendo que se trata de um ato político, né? Portanto, ilegal, porque o presidente ainda não é formalmente candidato. Você viu política lá, Jorge? Como é que você traduziria esta motociata? Não, o que nós vemos foi uma manifestação popular em prol da democracia, da sua fé, né? E, logicamente, o apoio ao presidente. É lindo de ver você passando pela Bandeirante, entrando na cidade americana, na concentração no Sambódromo, o tanto de pessoas que vêm abraçar, enfim, tirar fotos com o presidente, agradecer, orar por ele, entregar presente. E isso é uma manifestação da nossa democracia. E, aliás, né, Zé, essa semana nós vemos o presidente indo ao Paraná, a Minas Gerais, e só vemos uma grande festa quando ele passa. Eu acho que isso tudo não passa de medo, né, dessas pesquisas aí que nós vemos nas ruas, que comprovam muito mais do que os números que eles divulgam. Fiuza. Secretário, uma questão mais de bastidor. Como o senhor viu esta passagem do presidente no ato que chama tanta atenção, na sua relação com as autoridades locais, né, prefeito e governador? O senhor acompanhou um pouco dessa parte? Como é que está? Olha, na verdade, Fiuza, o presidente foi convidado pelas autoridades eclesiásticas, né, por essas lideranças, mas eu tenho certeza que as pessoas não gostaram muito, porque realmente, com certeza, gera um ciúme muito grande da popularidade do presidente. Essa semana nós vimos aí o governador de São Paulo passando pela Bahia, nós vimos como foi, nós vimos um ex-presidente que está liderando as pesquisas, né, e que não aparece em lugar nenhum por medo, e o presidente, aonde vá, seja no norte, no sul, no nordeste, aqui em São Paulo, onde ele vai, ele é celebrado, ele é comemorado, enfim, ele é honrado pela população brasileira. Então, essa é o data-povo, diferente do que nós vemos aí, né, na grande mídia. Você, Ana? Boa noite, secretário. Bom, eu imagino que o senhor esteja aí, né, é um pré-candidato ao Senado, e aqui nós temos que ter cuidado para que não nenhuma pergunta ou resposta possa parecer, né, algum caminho aí para a sua campanha, mas eu gostaria de perguntar ao senhor sobre o que fazer com o Senado, né? Primeiro nós temos o foro privilegiado, aí como mudar essa inquietação, eu diria que a palavra é essa, da sociedade brasileira, que não aguenta mais ver o Senado, que é a nossa ferramenta de checks and balances aí em relação às inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal. Como mudar isso, secretário? Mudando apenas o Senado, mas se mudarmos o Senado, mas não tirarmos o foro privilegiado, como que nós vamos conseguir colocar esses ministros inconstitucionais dentro da Constituição? Ana, excelente pergunta. Eu acho que o primeiro passo é tirar
senadores que são comprometidos, ou seja, têm ações de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e tantos outros crimes, e estão escondidos, né, debaixo das togas, protegidos pelas togas. E, por outro lado, se o povo brasileiro entender, e eu entendo que a visão hoje do brasileiro, o brasileiro hoje não sabe a escalação da seleção brasileira, não sabe a escalação do Flamengo, por exemplo, mas sabe quem votou em cada julgamento, etc. Então, eu creio que o primeiro passo, Ana, será colocar pessoas que realmente sejam idôneas, pessoas que não devam nada ao Supremo Tribunal Federal e, a partir daí, evoluirmos na nossa legislação. Com certeza, o fim desse foro privilegiado, ou seja, distribuir as ações para outras instâncias e não ficar concentrado em Brasília, para que a autoridade do Senado seja restabelecida e nós consigamos evoluir, fazer com que o STF, né, comece a respeitar a Constituição, que afinal de contas, boa ou ruim, é o que nós temos, a nossa Constituição, é um norte para todos nós, e essa Constituição tem sido rasgada, desprezada diariamente. Cada cabeça de cada um ali é uma Constituição, isso é inaceitável. Seif, queria saber de você, falando mais uma vez da motociato, que chamou muito a atenção. Você acompanhou, você já estava aqui com a gente, né? Trouxemos as falas do presidente Jair Bolsonaro. Ele falou de forma bastante dura hoje sobre esse acordo do WhatsApp com o Tribunal Superior Eleitoral. Queria saber o que você achou desse acerto, dessas regras que foram estabelecidas. Olha, Vitor, eu acho que é vergonhoso o que nós temos visto, que o Supremo Tribunal Federal, né, a Suprema Corte Brasileira, tem dialogado e não está fazendo isso mais escondido. Eles estão recebendo artistas, ativistas de esquerda, autoridades, deputados, tudo às claras, diante das TVs. Eles viraram verdadeiros artistas. Então, nós já sabemos o partido, né, de que eles torcem. Nós já sabemos que eles estão em campanha eleitoral. Quando vem um ato desse, né, quando vem um diálogo com o WhatsApp, como nós vimos aí o Telegram sendo suspenso, nós temos muito mais certezas do que dúvidas. Na verdade, é uma luta, como o presidente tem falado, Vitor, do bem contra o mal. E a população brasileira, com essas demonstrações, né, públicas e com esses cerceamentos de liberdade de expressão, com cerceamento de redes sociais, com cerceamento de programas de mensagem, nós sabemos que o medo deles, né, é realmente que o presidente se eleja no primeiro turno, porque as pesquisas não enganam mais ninguém. Nós sabemos que o WhatsApp hoje é uma grande plataforma, também o Telegram, de comunicação em massa, né, de viralização de informações, de fotos, de eventos, e a preocupação deles é essa, é realmente sabotar um homem que foi eleito democraticamente e que continua sendo apoiado, tendo suporte do povo brasileiro em cada passagem por cada estado da federação. Augusto. Bom, o ministro Barroso, ele disse, por exemplo, que ele representa o bem e ele e os seus comparsas representam o bem e enfrenta o mal. Ele não precisou dizer que o mal, na cabeça dele, é o Bolsonaro. Então é o seguinte, o Bolsonaro disse que é candidato, de pedir o voto, hoje não. Então, ponto. Porque ele também disse que ele não falou do Bolsonaro. O que assusta, eu acho que é isso mesmo. Então, vamos falar de outro motivo para susto. Como é que foi a reação dos participantes à presença do ministro, do Tarcísio? Foi muito apoiado, viu, Augusto? O pessoal realmente torcendo por ele, parabenizando ele, incentivando que ele realmente... que essa pré-candidatura seja efetivada, porque o Estado de São Paulo, né, palavras lá dos apoiadores, eu acompanhei tudo, palavras dos apoiadores, olha, o São Paulo merece mais, São Paulo não quer mais essa continuidade. Nós já vemos aí o que o PSDB demonstrou recentemente com as políticas de João Dória, com as políticas agora e com o partidarismo do Alckmin, que realmente eu acho que ele jogou, se ele tinha alguma credibilidade com a sociedade paulistana e com o Brasil, realmente ele jogou isso tudo na lama, com as atitudes e os discursos demagogos, né, contrariando exatamente o que ele fez há menos de 4 anos atrás, que é expor realmente as vísceras estragadas de uma corrupção endêmica de um partido que realmente sequestrou, cooptou o nosso Brasil, que foi o PT. Só queria dizer o seguinte, Vitor, que o ministro Tarcísio não pediu meu voto, né? Vamos deixar claro isso. Agora, eu adoraria ter a chance de votar no Tarcísio para governador. Diga, Zé.
Secretário, o presidente Jair Bolsonaro, até aqui, em entrevista aos Pingos, nos dias, ele se mostrou surpreso com a área da psicultura, né? Dizendo que se soubesse, teria mantido como ministério, não como secretário, né? É possível dizer que num futuro próximo nós estaremos aí com tecnologia na área de pesca, no mar, né? Fora do mar territorial, assim em nível do Japão, por exemplo, que é bem desenvolvido nessa área, ou ainda falta muito? Olha, Zé, eu acho que o principal, o Papai do Céu já abençoou a nossa terra. Nós temos água em abundância, hidrelétricas em abundância, somos grandes produtores de suínos, aves e bovinos. Então, é um absurdo que o Brasil não produza peixe na mesma quantidade que outras proteínas. O que acontece é que do governo do presidente Bolsonaro para cá, já aumentamos a produção de pescados em mais de 15%, as exportações de 2019, comparando com 2020 e 2021, já superam 100%, né? Nós fomentamos essa atividade com crédito através de uma parceria do Ministério da Agricultura com a Caixa Econômica Federal. A Caixa tem 161 anos de existência, Zé Maria, e nunca tinha uma linha de financiamento para aquicultura e pesca. E tantas outras coisas que nós fizemos, como flexibilizar, desburocratizar, cedemos títulos de águas da União, produtores que aguardavam há 30, 40 anos por um pedaço de papel para regularizar, né, a sua atividade de produção. Nós fizemos mais em 3 anos do que os 10 anos que antecederam o governo do presidente Bolsonaro. Então, eu acredito sim, piamente, Zé Maria, que a proteína do futuro, a nova fronteira de proteínas do Brasil, seja a aquicultura e seja a pesca, e nós trabalhamos exatamente para que essa atividade seja valorizada e cresça exponencialmente, dada a quantidade de água que nós temos. Um lembrete ainda, Zé Maria, nós licenciamos a primeira piscicultura marinha na história do Brasil, né? Lá em Ilhéus, na Bahia, um grupo internacional que já investe em diversos países nos procurou. Licenciamos eles e eu creio que, assim como o Chile cresceu muito com investimentos da Noruega e hoje é um grande exportador de salmão, o Brasil vai se tornar, assim, de 5 a 10 anos, entre os 5 maiores produtores de pescados do mundo. Fiuza. Secretário, o senhor se tornou um personagem bastante presente nas lives do presidente, né? Eu não sei se foi o que mais foi convidado, mas a sua presença tem sido, né, bastante constante nessa live, e nota-se que o presidente tem muita confiança na sua pessoa, no seu trabalho, tem também uma simpatia. De onde surgiu essa parceria com o presidente Bolsonaro? Fiuza, é uma excelente pergunta, porque eu creio que o presidente, demonstrando o nosso trabalho, com meritocracia, eu sempre pautando ele, as potencialidades do Brasil, os absurdos que nós encontrávamos na secretaria estávamos mudando, não foi por causa dos meus olhos azuis nem dos meus cabelos louros. Eu acredito, Fiuza, que o presidente realmente, através da meritocracia, né, e de conversar com ele sempre, de estar com ele à mesa, fazer um peixe, conversar, pedir orientação de como proceder, isso acabou vindo uma empatia natural, né, uma aproximação muito grande. E eu só tenho a agradecer ao presidente pela grande oportunidade de ter servido ao meu país até 31 de dezembro ao seu lado e trabalhar, Fiuza, num segmento que minha família, né, há praticamente 50 anos trabalha, que é a pesca. Então, é muito bacana essa oportunidade que o presidente nos deu, e mais ainda, o que nós entregamos para o Brasil em termos de aquicultura e pesca, um assunto que eu creio que ninguém sabia, exceto pelas notícias de corrupção, de seguro-defeso, de venda, de ações da Polícia Federal, como enredados, etc, etc. Ana. Secretário, o senhor viajou muito também, né, com o presidente pelo Brasil, conheceu aí muitas vertentes do nosso país maravilhoso. E hoje em dia, alguns intelectuais ou a velha mídia, eles dizem que o povo, né, hoje nós vimos aí nessa motociata, o povo que acompanha o presidente Bolsonaro, o povo devia se atentar às pautas que não fossem pautas culturais. O senhor acha que o brasileiro tomou gosto pela política e hoje entende que as pautas culturais elas são importantes, como a discussão do aborto, a descriminalização das drogas?
Na verdade, são duas perguntas. E o senhor vê um ativismo por parte do STF em pautas que o Congresso não coloca aí para passar alguma legislação? Então, Ana, com certeza o povo brasileiro, também em Santa Catarina, que eu sou um catarinense, é um povo predominantemente conservador. São pessoas cristãs nas diversas linhas, seja evangélico, católico e espírita. E, por exemplo, eu posso afirmar, Ana, que semana passada a crise de sincericídio que o Lula teve realmente mostrou, né? Ele só não mentiu, ele só falou quem ele é, o que ele pensa e o que ele quer implantar no Brasil. Então, eu creio sim que o povo brasileiro está muito mais atento, né? Depois de 2018, nós todos, né, brasileiros, nós despertamos da importância da política no nosso Brasil. E também descobrimos, Ana, que não basta ter um presidente da República alinhado com o povo, com as expectativas da população, mas que nós precisamos também das duas casas, Câmara e Senado, para que essas pautas avancem. Na minha opinião, Ana, hoje, o que o Senado tem feito, eles não estão sabotando o presidente Bolsonaro. Eles estão sabotando cada um dos brasileiros, cada um dos empresários, cada um dos funcionários, porque pautas como reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma fiscal, maioridade penal para crimes hediondos, o marco das ferrovias, tantas coisas para o nosso país evoluir, e eles sentam em cima realmente com a preocupação do presidente Bolsonaro ganhar o protagonismo. Mas a diferença é que hoje não basta que eles sentem em cima. As pessoas têm rede social, têm Instagram, tem Twitter, tem Facebook, cobram, pedem para que esse Congresso, Senado e Câmara, realmente andem com as pautas que são essenciais para o nosso Brasil mudar, que é o desejo realmente do nosso presidente Bolsonaro. E só uma última pergunta, Seif. Tem previsão de outras motociatas agora? Você conversou com o presidente Bolsonaro, ele pretende realizar esse evento em outros estados também? Olha, na verdade, o que eu sempre vi, Vitor, o presidente é convidado, as pessoas organizam. Ele não organiza nada, simplesmente as pessoas mandam diversos convites para o presidente, inclusive utilizam o Eduardo Bolsonaro, me utilizam, mandam convites e nós entregamos ao presidente. E algumas ele decide ir, mas essas motociatas nunca são organizadas pelo governo federal, como a gente lê tantos absurdos aí. Realmente são pessoas, né, populares, a população brasileira quer fazer uma homenagem ao Brasil, à nossa democracia, à nossa liberdade. Chamam o presidente porque ele realmente é um ícone da democracia, da liberdade, da verdade, da transparência, e por vezes ele vai, por vezes ele não vai. Eu espero que muito mais dessas motocicletas se repitam em todo o Brasil, Vitor.